Fala galera, Bruno Teobaldo, diretor científico da Ideal Performance, e hoje eu quero discutir com vocês sobre mais um pouquinho de recuperação neuromuscular. Esse tem sido um assunto muito falado aqui no nosso canal, muito pela minha linha de pesquisa no meu doutorado e ser um pouquinho objeto de trabalho como fisiologista no meu dia a dia prático. E aí, recentemente saiu um estudo comparando sessões de força máxima e sessões de potência muscular e o tempo necessário para se recuperar do ponto de vista neuromuscular desses diferentes tipos de sessão. E esse estudo trouxe alguns resultados bem interessantes e eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Bom, o treinamento de força com elevadas cargas, ou seja, um treinamento de força máxima, por exemplo, pode levar ao desenvolvimento da fadiga neuromuscular. E essa fadiga neuromuscular necessitar de 1 a 3 dias para a recuperação completa, ou seja, até 72 horas você ainda pode ter um efeito desse treinamento com alta intensidade devido ao treinamento de força. Essa recuperação completa ela pode otimizar processos hipertróficos e as vias metabólicas, ou seja, você se recuperar por completo de um treinamento pode facilitar uma melhor adaptação, tanto estrutural quanto funcional. Mas existe uma dificuldade na predição da recuperação, no entendimento dessa curva de recuperação após sessões de treinamento físico. E esses fatores se dão, por exemplo, devido aos diferentes tipos de contração muscular que a gente pode estimular no treinamento de força, aos diferentes níveis de carga relativa, por exemplo, percentual de 1 RM, e às diferentes comparações entre volume total de carga, ou seja, se eu pegar o número de séries, multiplicar pelo número de repetições por cada série, pela carga levantada em cada série, eu tenho uma ideia do trabalho total daquele exercício e, consequentemente, eu posso quantificar isso na sessão. Só que comparar diferentes sessões e diferentes tipos de treinamento podem ter diferenças devido às diferenças justamente nesse volume total, sendo que o maior volume pode levar a um maior dano muscular, a uma maior curva de inflamação, e isso prejudicar comparações de curva de recuperação entre diferentes tipos de treinamento. Quando a gente fala de um treino de força máxima, nós estamos falando de treinamentos com intensidades acima de 80% de uma repetição máxima no exercício que você estiver analisando, por exemplo. É um treinamento com velocidade de movimento baixa, ou seja, não necessariamente a velocidade de contração é baixa, mas a velocidade de movimento final ela é baixa. E comparado a um treino de potência muscular, é um treino ali entre 30% a 50% de um RM com uma velocidade de movimento mais alta, bem maior do que um treino de força máxima. E aí a ideia desse estudo então foi comparar esses dois tipos de treinamento equalizados pelo volume total, ou seja, para retirar essa possível influência do volume total no maior desgaste mecânico devido à maior carga total e ver como é que isso afetaria a curva de recuperação. Por quê? Porque alguns estudos têm demonstrado que podem existir diferenças no tempo necessário para a recuperação dependendo da característica do meu treinamento enquanto forma de manifestação da força que eu estou estimulando. Então, parece que quando eu equalizo essa carga de treinamento, eu vou ter diferenças devido a esses outros fatores, como mudança da velocidade de movimento, como intensidade relativa. Então, a ideia desse estudo que eu quero apresentar para vocês hoje foi comparar as curvas de recuperação de uma sessão orientada para a força máxima com as curvas de recuperação de uma sessão orientada para a potência muscular. E aí, como é que foi o delineamento desse estudo? Os autores eles realizaram um dia para familiarização dos testes e exercícios, e aí foram realizados vários pré-testes, com testes de salto com contramovimento, teste de salto agachado, testes de salto repetidos, flexão de braço explosiva na plataforma de força, e a padronização dos testes de um RM e da curva de força-velocidade para esses diferentes testes de um RM. E aí, os indivíduos realizavam depois
o exercício, ou um exercício voltado para ou a seção voltada para potência, dentro do percentual relativo de potência, ou a seção voltada para força máxima. E aí, logo depois do treinamento, eram realizados esses pós-testes que eles fizeram antes do treinamento, ou de força máxima ou de potência, 24 horas e 48 horas após essa sessão. Sendo que todos os indivíduos realizavam em uma semana essa sequência de pré-teste, exercício e pós-teste para a força máxima, e na outra semana a sequência de exercício de pré-teste, exercício e pós-teste para a potência, sendo que foi um design que a gente chama de contrabalanceado e randomizado. Então todos os indivíduos passaram por todas as situações, mas era aleatorizado para não ter um efeito de ordem no desenho. E aí, se vocês observarem na tela, a gente vai ter aí as características dos exercícios de potência, as características dos exercícios de força máxima. Foram realizados tanto exercícios para membros inferiores quanto exercícios para membros superiores. Do ponto de vista do teste de potência, foram analisados diferentes pontos da curva força-tempo quando esse teste foi realizado em cima da plataforma de força. E aí nós temos alguns pontos dessa curva, como que está escrito aí, RFD máximo, que seria a taxa máxima de produção de força, a maior inclinação da curva durante esse teste de salto. Você tem o pico de força excêntrica, o pico de força concêntrica, o tempo para a força excêntrica, a fase concêntrica e a duração do salto, que vai permitir a gente calcular a altura de salto pela equação da gravidade. Então o estudo realizou o teste de salto com contramovimento, o estudo realizou o teste de salto agachado, e além disso, durante as sessões foram mensurados percepção subjetiva de esforço e antes de cada sessão a percepção subjetiva de recuperação. Foram realizados alguns testes de membro superior, mas eu não vou dar o foco nesse vídeo aqui não, vou concentrar na análise dos testes de salto. O que eles encontraram como resultados? Nesses gráficos vocês vão ver uma linha cinza. Essa linha cinza seria a linha da mínima diferença detectável. Ou seja, se o ponto estiver ali dentro dessa linha cinza, quer dizer que a diferença não sai muito do padrão do que a gente está analisando. Quando está para cima seria uma diferença superior significativa, quando está para baixo dessa zona cinza seria uma diferença significativa do ponto de vista inferior. Você tem aí os quadrados laranjas representando as seções de força máxima e os quadradinhos pretos, as bolinhas pretas, representando a seção de potência. Se a gente pegar o gráfico A, é o gráfico de altura de salto. Essa altura de salto, ela não foram encontradas diferenças significativas entre os tipos de sessão de treinamento de força, nem entre os momentos de recuperação, 24 e 48 horas após o treinamento. Só que quando você para analisar, por exemplo, o gráfico D, você vai perceber que é um gráfico da mudança da força excêntrica no salto com contramovimento. Foram identificados uma maior redução para o treinamento de força máxima, se mantendo até 48 horas após esse treinamento. Sendo que 48 horas após o treino de potência para essa característica do desempenho de salto, ele já tinha retornado ao seu valor basal. Ou seja, por esse gráfico, o pico de força excêntrica no teste de salto foi mais afetado pela sessão com foco na força máxima do que pela sessão com foco na potência. Quando a gente vai para esses outros gráficos, a gente tem um gráfico E, a taxa máxima de produção de força. Ela tem muito a ver com a força explosiva e também com a potência muscular. Sendo que a taxa máxima de produção de força ela foi mais afetada pelo treino de força máxima do que pelo treino de potência de um ponto de vista negativo até 48 horas após o esforço. O tempo para a excêntrica também parece afetar mais ali no gráfico F, afetar mais após as sessões de força máxima. Assim como a força... E aí, quando feitos algumas correlações entre os parâmetros subjetivos, por exemplo, a PSR, Percepção Subjetiva de Recuperação, nesse caso aí está escrito como PRS, porque está em inglês, se a gente avaliar o gráfico A e o gráfico B, que são as correlações dessas variáveis subjetivas com os desempenhos de membro inferior,
não foram encontradas diferenças e correlações significativas entre sessões de potência e entre sessões de força, mostrando que se você olhar nos gráficos anteriores, apesar de uma modificação nos dados de salto em algumas características entre sessões após 24 horas, 48 horas após, os parâmetros subjetivos não acompanharam a mesma curva de recuperação, mostrando que pode haver uma dissincronia entre parâmetros objetivos e parâmetros subjetivos. Como conclusão desse estudo, a hipótese era que uma sessão de exercício orientado para a força máxima exigiria um período mais longo de recuperação do que uma sessão de potência muscular. E essa hipótese ela foi confirmada, pois a sessão de potência muscular exigiu menos de 48 horas de recuperação, enquanto a sessão de orientação para a força máxima exigiu mais de 48 horas de recuperação. No entanto, é importante enfatizar que essas diferenças de desempenho entre as sessões elas foram geralmente pequenas ou triviais. Então, se vocês pegarem para ler o estudo, vocês vão ver que quando classificado essas diferenças pelo critério de Hopkins, entre pequeno, entre trivial, que seria uma análise ali de mínima diferença detectável e tamanho e magnitude do efeito, essas diferenças elas não foram tão grandes assim. Então isso leva a crer que existe uma diferença entre essas sessões, mas a gente precisa desenvolver mais esses estudos para saber o quanto isso vai afetar na nossa prescrição. De uma maneira, tentando fazer um pouco de transferência dos dados desse estudo para a nossa realidade prática, nós podemos usar essa informação de algumas maneiras assim. Quando nós estamos em fases decisivas ali para um determinado evento competitivo, provavelmente eu vou tender a querer usar mais uma sessão de potência, porque ela tem um tempo, ela recupera mais rápido, isso tende a afetar menos a recuperação do meu indivíduo e pode facilitá-lo chegar mais recuperado numa sessão, numa competição. Mas um outro ponto de vista seria, se eu tenho um indivíduo que eu faço testes com ele ali de recuperação neuromuscular e eu percebo que ele está mal recuperado, eu posso fazê-lo treinar, ao invés de uma sessão orientada para força máxima e alta intensidade, uma sessão orientada para potência muscular em alta velocidade. Mesmo assim, ele vai treinar com um estímulo de fibra rápida, por exemplo, mas com desgaste neuromuscular e mecânico menor, o que pode propiciar uma recuperação mais efetiva, visto que ele já vem com uma má recuperação. Então essas são uma das possibilidades que a gente pode usar a informação desse estudo para relacionar com a nossa aplicação na prática.